Olá, começa agora o BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar mais uma vez na sua companhia. Nos jogos da seleção argentina na Copa do Mundo, uma ausência foi notada tanto dentro de campo quanto na torcida, a de pessoas negras. Assim como outros países latino-americanos, a Argentina também recebeu levas de africanos escravizados durante o período colonial. Mas então, o que aconteceu com essa população? Para a gente conversar sobre isso, eu falo hoje com a Laura Cecília Lopes, que é antropóloga argentina, que mora no Brasil. Laura, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Laura, esse tema ele foi tratado, né, em algumas matérias, alguns vídeos de YouTubers, mas com uma certa superficialidade, né? A gente até ouviu coisas tipo, não tem negros na Argentina porque mataram todos os negros, né? Então aqui, justamente o espaço para a gente entender essa questão com toda a complexidade que ela merece. Mas eu começo te fazendo a pergunta aí do senso comum. Afinal, existem negros na Argentina? Então, é algo que é bastante trabalhado nas pesquisas e no próprio ativismo, né? Tem um ativismo forte na Argentina relacionado à reivindicação das pessoas negras que moram lá, né? Então, sim, né? A resposta curta seria sim, existe pessoas negras argentinas. Só que tem um processo histórico de apagamento muito forte, muito poderoso. Tanto é que essa frase, né, não existe negros e negras na Argentina, é algo que a gente escuta até na própria Argentina, né? Então, não é algo exclusivo de países fora da Argentina, e sim algo que o próprio país fez como uma narrativa hegemônica, bastante poderosa, que perpassou vários períodos históricos, né? Uhum. E aqui a gente vai entender direitinho como que essa narrativa se formou, mas eu queria voltar lá para os primórdios. Como que foi a questão dos africanos escravizados na Argentina? Tem uma ideia de qual foi a dimensão, do tamanho, quantas pessoas vieram de África para a Argentina, se foram menos pessoas do que no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo? Bom, o tráfico de escravizados, né, perpassou todas as Américas. Então, não tem território que não tenha recebido africanos e africanas escravizados. Mas teve configurações um pouco diferentes, né? Na Argentina, principalmente em Buenos Aires, foi um porto que a entrada de africanos e africanas foi muito grande posterior à proibição do tráfico pela Inglaterra, né, que se deu o início do século XIX. Então, justamente por meios ilegais, né, de entrada. E, infelizmente, Buenos Aires foi um porto que centralizou bastante, né, esse tráfico que já era proibido, mas que, enfim, era realizado de maneira recorrente. Então, Buenos Aires era uma cidade negra, né? Tinha muita presença africana, tanto é que o tango, né, que é o símbolo nacional em termos culturais, tem uma origem africana, né? Deriva do tambor, do tangô, tambor, né? Então eram espaços, né, de cultura africana que entraram em contato também com outras culturas, pessoas, né, de outras origens. Então, tem uma origem bastante plural, né? Mas, de fato, eram espaços africanos, né, como origem. Então, e tinha uma presença bastante grande que posteriormente foi apagada, foi higienizada também a cidade, né? Então, a gente tem uma interiorização
de antes também, né? Porque antes da proibição do tráfico, as populações africanas escravizadas iam mais para o interior, para trabalhar no interior, né? Então, tem uma interiorização dentro da Argentina, inclusive para outros países da região, né? Então, sei lá, para o Chile, para a Bolívia, né? Então, assim, tem uma expansão, né? Tem uma interiorização e também, né, a passagem para outros países. Uhum. Então, assim, essa presença está disseminada, né? Se a gente for pensar no território da Argentina. E principalmente no século XIX, as pessoas escravizadas ficavam, então, até a abolição, né, da escravidão, entrando por Buenos Aires e ficando mais restrita a essa região. Uhum. Laura, tem algumas explicações que estão sendo veiculadas bastante na imprensa, né, para explicar esse declínio da população negra na Argentina. Vou trazer as três principais aqui. Uma é que os negros teriam sido usados como bucha de canhão em diversas guerras, principalmente na Guerra do Paraguai. Outra é que a população negra teria padecido muito na epidemia de febre amarela de 1871. E a terceira explicação tem a ver com uma baixa natalidade da população negra. Essas explicações são historicamente corretas? O quanto elas dão conta desse processo de apagamento da população negra argentina? Elas são narrativas que foram construídas para pensar a nação argentina como uma nação branca e europeia, basicamente, né? Então, assim como no Brasil e em todos os países da América Latina, né, e do Sul global, podemos pensar, né, mas pensando no nosso território, né, das Américas, tiveram potentes resultados, né, de apagamento, justamente numa ideia de eugênica, né, com o pensamento racial do século XVIII, XIX, de início do século XX, né, de apagamento da população indígena e negra, né. Então, essas narrativas não têm uma base historiográfica, vamos dizer, sólida, né, e são, enfim, mais discursos, né, que expressam esse apagamento, que produziram esse apagamento, né. Tem um livro que aqui eu tenho até, ah, Os Afro-Argentinos de Buenos Aires, de George Ray Andrews, que é um historiador norte-americano, estadunidense, que justamente discute, né, essas tessituras para pensar que, em certa medida, elas existiram, né, como fatos, mas que não explicam, vamos dizer, um genocídio, né, da população, né, se a gente não pensar em relações de poder, em processos, né, da instituição de um Estado republicano na Argentina e nos outros países, né, que decidiu, então, qual seria o perfil da população, né. E no caso da Argentina, então, né, essa questão de ser um país branco e europeu, para se posicionar, inclusive, na economia global, foi muito poderosa, né? Então, teve várias dimensões do apagamento, né? Mas principalmente um apagamento simbólico, né? Uhum. Laura, o Brasil também passou por esse processo, né? Ali no século XVIII, começo do século XIX, também teve esse processo de trazer imigrantes europeus para o Brasil, não só porque precisava de mão de obra, mas porque havia um projeto de embranquecer a população. Se imaginava que na miscigenação, né, a cor branca, a raça branca, que não são critérios científicos, e logo a gente vai falar disso também, mas que ela prevaleceria e aí o Brasil se tornaria um país branco. No Brasil, obviamente,
isso não aconteceu. Na Argentina aconteceu, e por quê? Foram levas maiores de imigrantes? Explica pra gente. Assim, esse tipo de explicação eu não gosto de fazer numericamente, né? Uhum. Mas sim de processos complexos, né? Que tem uma dimensão simbólica bastante importante, né? Então, justamente o George Ray Andrews vai trazer que o maior apagamento que teve pelo Estado argentino foi instituir os censos de população sem categorias raciais. Então, na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei justamente com esses processos, né? Eu fui para o INDEC, que é o IBGE da Argentina, né? O Instituto Estatístico, que, aliás, né, aprofundando um pouco a pesquisa sobre os institutos estatísticos na América Latina, eles foram criados mais ou menos na mesma época, né? Entre finais do século XIX e principalmente no início, bem no início do século XX. E eles tinham propósitos muito parecidos, né? De nomear e de produzir uma leitura sobre o que era a população, mas na própria leitura já dizendo como era a população, né? Então, o fato de não ter categorias étnico-raciais no censo da Argentina desde seu início, isso apagou os números, então a gente não tem como saber esses números, por isso disse antes, né, que é muito difícil de dizer numericamente, porque a gente não tem dados, né? E tem dados antes, né, da criação dos censos nacionais na Argentina, que aí mostravam justamente um número muito grande da população de Buenos Aires, né, uma população negra que estava bastante presente. Então, se formos antes da criação do INDEC, tem alguns dados, né, que nos dão indícios de uma população negra bastante presente, mas depois a gente não tem dados, né? E isso foi proposital, né? No primeiro censo da Argentina, o texto de início que explica, né, a importância, o que seria esse censo, né, porque era algo novo, fala justamente, né, como a nossa sociedade já é miscigenada, não tem como dizer que, não tem como usar categorias raciais, inclusive porque eram muito identificadas com a escravização, por exemplo, né, então não vamos usar, né, categorias raciais, para justamente não dizer que somos racistas. Então, isso, imagina, é um discurso que a gente ouve até hoje, né? Mas que estava nos primórdios dos institutos estatísticos, né? Então, baseados nas teorias raciais daquela época, né? Enfim. Mas, por exemplo, quando a gente olha a seleção argentina, a torcida argentina, eu já fui para Buenos Aires algumas vezes, mas não conheço o interior da Argentina. Mas em Buenos Aires, circulando, você praticamente também não vê pessoas que no Brasil a gente entende como negras, né? E aí eu queria te perguntar, houve uma miscigenação e nessa miscigenação essa ascendência negra acabou sendo apagada? Como que foi esse processo na Argentina? Assim, visualmente, e já ouvi vários brasileiros, brasileiras, né, indo para a Argentina e descobrindo uma outra Argentina atravessando as fronteiras da cidade de Buenos Aires, né? Já a província de Buenos Aires tem um perfil étnico-racial bem diferente, e se a gente for mais para o interior da Argentina, tem perfis da população que não são brancos, né? Uhum. E que tem assim uma presença indígena muito grande, né? Por exemplo, o noroeste da Argentina, né, a fronteira ali com Chile, com Bolívia, assim, a população não é branca, majoritariamente não é branca. Se tu for mais para e tem uma presença até cultural indígena, né, andina, né, dos povos andinos muito forte.
né? Se tu for para o nordeste da Argentina, né, a região mais de fronteira com o Paraguai e com o próprio Brasil, tu tens uma presença guarani muito forte, né? Então, assim, tem uma presença indígena guarani muito forte que está não só na cultura, mas também nos traços físicos, né, das pessoas. Então, o que houve, sim, é um processo de higienização da cidade de Buenos Aires, que continua, né, sempre volta, mas principalmente nos anos 40, né, do século XX, teve migrações muito fortes, né, como em toda a América Latina, né, das regiões rurais para as cidades. Então, ali, teve a presença muito marcante, né, dessas pessoas que vinham dos âmbitos rurais, que também não eram brancas, né, eram descendentes de africanos, de indígenas, né. Então, e foram marcados justamente como cabecitas negras, né, era o termo que era usado para denominar essas pessoas migrantes, né, do interior da Argentina, das áreas rurais, né. Então, e houve processos poderosos, né, de higienização, assim como aconteceu no Brasil também nas cidades. Então, se tu vai para as regiões periféricas de Buenos Aires, também tu vai ver que não, as pessoas não são brancas, né. Uhum. Porque também, ao mesmo tempo, tem uma questão na Argentina que as categorias étnico-raciais não se processaram da mesma maneira que no Brasil, por exemplo. Então, não tem nomeação dessas pessoas que são mestiças, por exemplo, né? Que tem, né? Se tu for ver, tem traços muitas vezes afro-indígenas, né? Então, isso foi bastante marcante, né, na nossa história. Laura, E, posso só te interromper um segundo? uhum, Eu queria perguntar justamente sobre isso, né? A gente sabe hoje que raça não é um critério científico, não é um critério objetivo, é um critério cultural e social, né? uhum. Então, no Brasil, a gente percebe se uma pessoa é negra ou não pelo fenótipo. Não só a cor da pele, mas a textura do cabelo, o formato do nariz, uma série de características físicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, é pela ascendência. Então, se você tem algum antepassado negro, você é negro, não importa a sua cor de pele, pode ter olho azul, não importa. Na Argentina, quais os critérios utilizados socialmente, culturalmente, para dizer se uma pessoa é negra? São também fenotípicos, né? E ainda foi introjetado, como eu te disse, né, a questão do cabecita negra, né? Que ainda, assim, nesse formato, nesse termo, talvez não existe, mas ainda está esse imaginário, né, presente. Então, as pessoas muitas vezes dizem, não, mas é negro de alma, né? É, enfim, horroroso, mas, né, existe. E negro de alma seria que é incivilizado, que não tem padrões culturais europeus, enfim, várias questões, né, que marcariam a pessoa para além do fenótipo, né, mas ser muito mais forte pelo fenótipo do que, enfim, né, essa questão mais cultural, entre aspas, né. Então, é fenotípico, né? Inclusive, pessoas negras argentinas muitas vezes são confundidas, né, entre aspas, com estrangeiras, né? Então, são pessoas que, não, mas tu não é do Brasil, tu é, sei lá, tu não é cubana, né? Porque tem também um fenômeno bastante grande, principalmente em Buenos Aires, na cidade de Buenos Aires, e na região metropolitana, que os fluxos migratórios de pessoas negras foram muito potentes, né? A gente tem uma comunidade cabo-verdiana que é do século XX, meados do século XX, né, dos anos 40, 50, que está assentada mais na região metropolitana, né, de Buenos Aires.
Então, perto de um porto, né, ali do Oxudo, né, que é logo atravessando, né, os limites da cidade, na cidade vizinha, né. E posteriormente, né, nos anos 80 teve uma migração muito forte de haitianos, de cubanos também, bom, uruguaios, né, é muito forte desde sempre. Tem uma ligação assim muito forte, né, da cidade de Buenos Aires com Montevideo e com o Uruguai em si, né? Então, brasileiros, né, não tão fortes, mas também sim presentes, né? E dentro dessas migrações, muitas pessoas negras, né? E africanos nos anos 90, né, na década de 1990, uma migração bastante forte, né, de vários países africanos, principalmente Senegal, Nigéria, né? Então, a gente tem, assim, e ainda, né, as pessoas negras argentinas, né, e ainda os descendentes desses imigrantes também que nasceram na Argentina, que são pessoas negras argentinas, né. Então a gente tem, assim, uma presença, né, em Buenos Aires novamente, né, a partir do final do século XX, de pessoas negras, algumas são migrantes, sim, mas outras também já são argentinas por descendência mesmo, né, porque nasceram no nosso território, mas também porque também tem os afro-argentinos, né, Uhum. de raiz Queria mesmo. Aham. Queria te perguntar mais sobre os afro-argentinos, né? Essas pessoas que descendem de escravizados, né, que vieram da África no período Uhum. colonial. Aqui no Brasil existe também um fenômeno que é quando a pessoa tem um fenótipo um pouco mais pro branco, não perceber que é negra. Eu conheço pessoas que descobriram que eram negras na idade adulta, né? Foram criadas como brancas, sempre se enxergaram como brancas, justamente por não ter a pele retinta. Às vezes o cabelo é um pouco mais liso, né? Na Argentina também aconteceu e acontece esse processo de se apagar essa ancestralidade negra, até por questões de ascensão social, de maior aceitação. Sim, tem também. E tem uma redescoberta, né, dessa negritude. Hum, a gente pode falar, né, em termos dos afro-argentinos, das afro-argentinas, de famílias, né? Famílias, por exemplo, tem a família La Madrid, né? Claro que também está mais disseminado do que essas famílias, mas tem várias famílias que, inclusive, organizavam espaços culturais, né? Agora lembrei, né, da família La Madrid, porque organizavam o Jimmy Club, que era um espaço, né, de sociabilidade afro-argentino, que perpassou o século XX, né? Depois não aconteceu mais, depois voltou a acontecer, né? Mas era um espaço que se reuniam essas famílias, né, na cidade de Buenos Aires, muitas delas morando na região metropolitana de Buenos Aires, né, justamente nesses processos, né, inclusive de conseguir moradia, né, que é mais barato, mais econômico, né, esses fluxos, né, que também no Brasil acontecem, né, de ir para as Sim. regiões metropolitanas. Mas, enfim, né, são pessoas que talvez, né, em alguns momentos não se reconheciam através da sua negritude, até porque não tinham referenciais, né, só uma narrativa de que negros na Argentina não existem, e que depois com processos, né, de reconhecimento e demais, passaram a se reconhecer como pessoas negras, né, a reivindicar direitos e demais. Censos mais recentes já incluíram, né, a categoria de Uhum. raça, de cor. E eu tenho alguns dados aqui. O censo de 2010 registrou cerca de um pouco menos de 150 mil negros, aliás, pessoas com ascendência africana na Argentina, o que dá 0,4%.
No censo de 2022, já passou para 300 mil, o equivalente a 0,7%. É muito pouco, provavelmente os índices são bem maiores do que esse, mas existe já uma mudança nessa questão da autopercepção, da autodeclaração? Sim, sim. Inclusive em 2010, né, que foi o primeiro censo que incluiu categorias étnico-raciais, eu participei, né, em 2009, aliás, né, antes desse censo, foi uma rodada de censos na América Latina, que os institutos estatísticos se reuniram, né, fizeram todo um processo de formação e de pesquisa, inclusive de qual seria a categoria a ser nomeada, né, incluída nos censos. E eu participei numa reunião em 2009 que tinha, né, pessoas, pesquisadores, pesquisadoras e representantes dos institutos estatísticos da América Latina. E foi muito interessante, né, porque todo esse debate de qual seria a categoria, né, que já vinha de um processo anterior, né, que o Banco Mundial, inclusive, teve um financiamento, né, para essas pesquisas exploratórias nos diferentes países que não tinham de antes categorias étnico-raciais. Fora o Brasil, nenhum outro país da América Latina tinha, né, nos censos anteriores ao início do século XXI, né? Então foram incorporando, né? A Colômbia incorporou nos anos 90, né? Um pouco antes, enfim, né? Do final, né? Do século XX, início do século XXI, os diferentes países da América Latina foram incorporando e os que não incorporaram, 2010 foi a rodada que, enfim, né? Todo mundo incorporou. Então, sim, com certeza esses processos são muito novos. Então, para as pessoas se auto-identificarem, né, com uma categoria étnico-racial, vai sendo um processo, né, que vai crescendo, né. No próprio Brasil, a gente teve um crescimento, né, nos últimos anos, e tem a ver com esses processos políticos, de mobilizações, né, de criação de referenciais dos movimentos negros, dos movimentos afrodescendentes, para que as pessoas comecem, né, a se entender como de ascendência africana, como negras, né. Uhum. Laura, na sua tese de mestrado, você abordou a questão do ativismo afro-argentino. E eu te pergunto, quais são as principais frentes de luta e as principais reivindicações dessa população? Bom, uma reivindicação muito forte era justamente aparecer nas estatísticas, né? Então, isso foi algo que mobilizou muitas pessoas, né? Para justamente demandar ao INDEC, né, o Instituto Estatístico, a incorporação dessas categorias, né, étnico-raciais para poder existirem nas estatísticas, né? Um passo muito importante que depois abre, obviamente, espaço também para a dimensão das políticas públicas, né? Teve uma questão, né, que até eu anotei aqui, né, a Lei 26.852 do ano 2013, que instituiu, então, o Dia Nacional dos Afro-Argentinos, das Afro-Argentinas e da cultura afro. Então, essa lei foi bem importante. Eu não sei qual é a dimensão, eu acompanhei um pouco a discussão dessa lei, né? Mas depois da implementação eu não sei bem como foi, como está sendo, né, nesse momento, mas ela institui o dia, né, dos afro-argentinos, que eu sei que tem bastantes
enfim, atividades comemorativas, né? Similar ao Dia da Consciência Negra aqui no Brasil, né? Essa lei, né, tá também, além das comemorações, né, das atividades comemorativas, né, ah, institui o ensino, né, da cultura afro e da história afro-argentina nos currículos escolares. Então, assim, eu não sei até que ponto também, né, isso avançou nas escolas, né, mas sim É, no teve, né, Brasil, no Brasil a gente tem essa lei há mais de 20 anos e até agora ela não foi exato, plenamente implementada, né? São processos exato, longos e dolorosos. sim. Então, na Argentina, eu imagino que também esteja algo bem apagado, né, em relação a essa lei. Mas ela existe, né, e ela reivindica uma figura histórica, né, que é Maria Remédios del Valle, que foi uma mulher afro-argentina que participou de várias lutas, né, pela independência da Argentina, né, reconhecida como capitana, né, ah, então teve uma atuação assim social e política muito importante e então já é um marco simbólico, né, a própria lei, né, eh, de dar visibilidade para essa história, né. Uhum. Laura, você falou da questão cultural, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o candombe, que é uma expressão cultural afro. Eu confesso que eu conheci o candombe uruguaio, eu achava que era uma expressão afro-uruguaia, mas também aconteceu ali, acontece até hoje na Argentina, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu fiz o trabalho de conclusão de curso, né, na antropologia sobre candombe em Buenos Aires. Hã, isso foi na década de 90. E tinha, assim, timidamente, né, na época, nos anos 90, um movimento, então, de visibilização do candombe, como a partir de uma raiz, do Rio da Prata, né. Então, eu me apaixonei, né, quando eu vi esses toques de tambores na Argentina, né, ah, foi muito instigante para mim, né, inclusive como pesquisadora, né, foi instigante como cidadã argentina, né, e como pesquisadora, eu digo: "Ai, por que a gente foi privada de, ter candombe em todas as ruas, né, de Buenos Aires, assim como acontece em Montevideo", né. Então, o candombe é uma expressão do Rio da Prata, né, de toda essa região, que é, como eu disse antes, né, tem um vínculo muito forte, né, entre Argentina e Uruguai, entre Buenos Aires e Montevideo, assim, um vínculo de vida, né, de potências, de trânsitos, de criações que são muito relacionadas, né. Então, o candombe é uma dessas expressões, né, que atravessa a fronteira nacional ali, né, é um espaço em comum de, ancestralidade, de, formas de arte, né, em comum. Então, o candombe existiu historicamente, né, para além das fronteiras nacionais, né, entre Brasil e Brasil não, entre Uruguai e Argentina. Então, só que na Argentina sofreu então esse processo de apagamento, né, junto com a população negra, né. E eu falava das famílias, né, antes, das famílias afro-argentinas, da família La Madrid, né, eram famílias que tinham uns toques de candombe, né, então o Jimmy Club, né, que eu disse antes, que era um espaço de sociabilidade dos afro-argentinos em Buenos Aires, tinha os toques de tambores próprios, né, dos afro-argentinos, que são um pouco diferentes, né, os formatos do que no Uruguai.
né? Uhum. E, inclusive porque no Uruguai o candombe passou a ser um símbolo nacional, né? Que nem o samba no Brasil, né? Então tem outra dinâmica, outra visibilidade. Na Argentina foi apagado. Na Argentina aconteceu com o tango, né? De passar a ser um símbolo nacional e Embranquecido. embranquecido ainda, né? Totalmente apagada a raiz afro, né? A ancestralidade afro do tango. E com o candombe, então, assim, foi apagadérrimo, assim, de toques de tambores, né? Na rua. Então, é um fenômeno que nos últimos anos tem de reivindicação, né, do candombe, mas, assim, claro, tem uma pujança muito forte desse símbolo nacional uruguaio, mas o candombe é algo do Rio de la Plata, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem muitos toques de tambores, muitos grupos em Buenos Aires também, né? Aqui no Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, né? Eu moro em Que Porto legal. Alegre, mas Laura, aham, desculpa sim. dar uma interrompida, é que eu queria trazer um assunto aqui não muito legal, mas acho que é preciso a gente falar também, que é a questão do racismo, né? Uhum. Voltando, tomando como exemplo a Copa do Mundo, a gente e o futebol em geral, né? É comum ver a torcida, né, argentina, é, proferindo ofensas racistas. A gente viu o próprio capitão da seleção argentina cantando uma música de cunho racista, né, falando dos franceses que são negros, têm ascendência africana, e outros jogadores ou passando pano ou se omitindo. Eu queria te perguntar, qual a dimensão do racismo na Argentina? Dá para dizer que é um país mais racista que o Brasil, por exemplo? Ou essa é uma visão equivocada? Assim, me parece que não tem um ranking de mais ou menos racismo, né? Mas isso é geral, né? Não só entre Brasil e Sim, Argentina, sim. né? Todos os países são racistas, todos os países do mundo, porque a gente vive num sistema mundo racista, né? Então, não tem, né, dizer que um país não é ou é racista, né? Todos são racistas. Aí os graus de racismo dependem também das conjunturas, dos espaços, dos momentos, né, políticos. Ahn, então, tem momentos políticos que os racismos se acirram mais, né, do que em outros momentos nos diferentes países. Na Argentina tem a questão de que está tão incorporado, né, de que a Argentina é um país branco, né, essa narrativa, né, da branquitude tão forte que também remete essa ideia, não, mas assim, a gente não tenha racismo porque somos todos brancos, né? Enfim, uma narrativa totalmente errada, errada, muito errada. Mas porque é justamente o contrário, né? Porque se tem todo um imaginário branco, né, que reforça, né, esses estereótipos e essas práticas racistas em relação à população negra, justamente, né, está mostrando que o país é racista, né? E que essas pessoas são racistas, né? Então, é algo que é, nessa configuração é bem difícil, assim, de dizer não. Não, a Argentina não é um país racista, né? Mas se a gente for pensar, né? Até eu queria trazer antes também o Maradona, a figura do Maradona, né? Que é uma pessoa que não é branca, né? Talvez não se identifique como negra, mas branca não é, né? Não era, né? Então, e assim outros jogadores da Argentina, né, que não são brancos. Nesse caso agora, né, a configuração da seleção argentina é toda de pessoas brancas, né, mas nem sempre foi assim, né. Uhum. Então, e ainda de pessoas brancas, né, a gente pensa, né, em processos de elitização, de
pessoas que passam, né, por todo um processo de ascensão social, né, que talvez vem, né, no caso da configuração atual da seleção, são pessoas que já vêm de uma posição social que não é baixa, né, mas que tiveram ainda uma ascensão social, né, maior sendo jogadoras de futebol. Então, aí tem uma dimensão racial, tem uma dimensão de classe, né, que são pessoas que acabam não representando o povo argentino. Sim, Então, assim, os jogadores de futebol da seleção atual não são o povo argentino, não tem a cara do povo argentino, né? sim. A seleção brasileira, a mesma coisa, não a questão É, fenotípica, mas de valores, enfim, é uma exato. desconexão total entre o povo. Para finalizar, existem leis de combate ao racismo na Argentina? Como que essa questão é tratada no nível institucional? Sim, tem, inclusive porque teve alguns casos. Eu acompanhei um, né, e agora também eu fui me atualizar também como estavam essas questões, né. Teve o caso de um afro-uruguaio, né, uma pessoa negra uruguaia, que nos anos 90, 96, né, foi morta pela polícia, né, então, que era algo, infelizmente, que acontecia muito na década de 90. Teve, né, com a ascensão do neoliberalismo, as polícias ficaram muito exacerbadas, né, em termos de violência policial, né, de controle da população. Então, teve várias mortes, né, de jovens não brancos, né. No caso do José Delfim, era uma pessoa que se identificava como negra, né, mas enfim, né, também teve morte de jovens das periferias, né, que não eram brancos, que eram presos, né, em situações totalmente arbitrárias, né, iam presos, detidos, né, por uma noite e apareciam mortos, né, teve vários casos. Então, e o caso de José Delfim foi à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, foi julgado e o Estado argentino foi julgado, né, pela morte dele. Então, assim como o Estado argentino também foi julgado pela morte, né, de outros jovens, né, nas mãos das polícias. Então, é algo que, mas o caso do José Delfim abriu precedente, então, enfim, para punição, né, do racismo. Então, tem algumas leis, às vezes são só da cidade de Buenos Aires, né, mas, ou de alguns âmbitos, né, regionais, mas tem sim algumas providências, né, em relação, tem o INADI, né, que eu acho que já não existe mais, né, o Instituto Nacional da Discriminação, contra a Discriminação, né, que também levou adiante, né, bastante todo esse tema de punir, né, de judicializar, né, a discriminação, justamente porque, como eu disse antes, né, a gente tem um fenômeno migratório grande, né, nos anos 90, na década de 1990 e para frente, né, a partir disso, né, para frente, de pessoas dos diferentes países da América Latina, né, muitas de ascendência, ou negras, né, pessoas negras, né, de ascendência africana ou de ascendência indígena. Então, assim, os casos de racismo cotidianos, eles cresceram muito, né, então, Sim. e a xenofobia junto também, né, as migrações africanas também bastante presentes, então tem uma mobilização também, né, pensando as questões raciais, que também foi, esse dispositivo da migração, né, que deixou mais, evidente, né, esses casos de racismo e demais, e também de denúncia, né. Então tem dispositivos sim, né, de combate ao racismo. Laura, super obrigada pela entrevista. Queria ficar mais um tempo aqui conversando, mas infelizmente nosso horário já deu. Muito obrigada mais uma vez. Ai, obrigada a você. Assim a gente encerra o BDF Entrevista de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Até uma próxima.